Presidente, senhor presidente Marco Maia, senhoras e senhores parlamentares, nesta quarta-feira, a Câmara Federal está discutindo o projeto do Executivo que propõe o aumento do salário mínimo para R$ 545. Quero chamar a atenção porque este aumento de 545, de 510 para 545, na verdade é um não aumento. Vejam que a proposta inicial do governo era de 538 e o autógrafo da lei orçamentária veio com 540. Por que eles aumentaram R$ 5? Porque os 540 daria uma redução real de 0,5%. E os 545 dá um ganho real de 0,3%. O que está acontecendo? Do plano real para cá, do presidente Itamar Franco, Fernando Henrique e Lula para cá, por 16 anos consecutivos, aconteceram aumentos reais do salário mínimo. No período de 8 anos do Fernando Henrique, esse aumento foi de 44,7% real. Nos 8 anos de Lula, esse aumento, inclusive sem nenhuma crise internacional, com um bom crescimento da economia mundial, apenas com o problema do segundo semestre de 2008, o crescimento foi de 53,7% real. A presidente Dilma, a confusão é porque o governo é o mesmo, até o ministro da Fazenda é o mesmo, né? A presidente Dilma está interrompendo uma série histórica de 16 anos de crescimento real do salário mínimo, impondo com constrangimento, com muito constrangimento aos deputados da sua base, a imposição de votar um desaumento, um não aumento, uma regressão, uma perda do poder aquisitivo do trabalhador, dos 47 milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo. E esse aumento vai ser negativo, porque a inflação já do primeiro mês de janeiro, fevereiro e logo mais em março, já comeu esse 0,3%. Aliás, é bom que os líderes e deputados da base saibam que a grande parcela relativa de consumo das famílias que ganham salário mínimo direcionam o seu salário para gêneros de primeira necessidade, vestuário, alimento, remédio, coisas do dia a dia. E é muito difícil, senhoras e senhores parlamentares, para quem ganha o salário mínimo, encaixar o salário mínimo nos 30 dias do mês. O salário às vezes acaba antes. O governo poderia fazer a economia que propusemos ontem aqui, de apenas 10% nas despesas discricionárias, economizaria 11,5 bilhões de reais, sem nenhum prejuízo aos investimentos, sem nenhum comprometimento aos programas sociais. Conta com 20 bilhões de reais de receita previdenciária que estará sendo colocada nos cofres da Previdência e que estão subestimadas no orçamento, mais 20 bilhões que poderiam ser utilizados para pegar apenas 14, porque 14 bilhões são suficientes para pagar o mínimo de R$ 600 de março até dezembro. Aí sim, nós estaríamos falando de justiça social e de ganho real, e não de desaumento, como aqui quero repetir. E não adianta aqui os representantes do governo querem fazer comparação com o dólar, porque do jeito que eles deixaram o dólar, nós estamos tendo desindustrialização no nosso país, com perda de emprego dos nossos trabalhadores, importando cada vez mais produtos que poderiam estar sendo feitos, produzidos, gerando emprego e renda no Brasil. Portanto, se há alguma coisa errada, se há alguma irresponsabilidade fiscal, como alguns do governo alegam, não são da parte de nós,
da oposição. Nós estamos com responsabilidade fiscal, apontando como dar o aumento real para o trabalhador, para a trabalhadora brasileira. O governo não sabe fazer economia, não sabe gastar corretamente e eficientemente o dinheiro do contribuinte. A presidente Dilma disse aqui na mensagem que vai procurar com maior esforço aplicar adequadamente o dinheiro do cidadão, aplicar corretamente os recursos públicos. Por que então já não retira a medida provisória que já está vigorando, quando vem falar aqui de cortes de 50 bilhões? Tem uma medida vigorando aqui, que ainda vamos apreciar, criando 482 cargos para a tal de autoridade pública olímpica. Nada contra a Olimpíada, muito bom que o Brasil possa sediá-la, mas outra medida provisória, a que cria a Hospitalabras. Nós estamos criando uma outra estrutura estatal para gerenciar os hospitais universitários das nossas universidades. Pergunto o que os reitores pensam disso. Portanto, presidente, para concluir, aqui não é um embate entre oposição e governo. A vitória dos 545, se ela ocorrer na noite de hoje, ela é uma vitória do governo somente, mas é uma profunda derrota da sociedade e dos nossos trabalhadores. Nós vamos defender sim a emenda de R$600, porque julgamos coerente com a história do que pregamos na campanha eleitoral e mostramos como fazer sem desequilíbrio fiscal. Desequilíbrio fiscal é ter criado 11 ministérios, tinha 26, hoje tem 37. Desequilíbrio fiscal foi o governo Lula ter criado mais de 5 mil cargos comissionados, ter aumentado as despesas em 282 bilhões de reais, sendo que dessas, 78 no último 4 anos. Para concluir, presidente, nos últimos 4 anos do seu governo. Para quê? Para garantir a vitória eleitoral, e agora a presidente Dilma está tendo que fazer todo esse sacrifício para curtir essa ressaca, mas o prejuízo, o sacrifício não é do governo, que não corta onde deve ser cortado e não oferece os benefícios onde podem ser oferecidos. Quem está tendo que se sacrificar é o trabalhador brasileiro, porque não vai ter aumento, vai ser aviltado no seu poder de compra, infelizmente. Vamos defender um aumento maior. Emenda do PSDB, emenda de R$600 para o salário mínimo.